principal problema da humanidade é o capital humano? O principal problema da humanidade é capital humano. Mas há países que têm recursos financeiros e não têm as capacidades humanas para os implementar. A corrupção é um problema humano e onde há homens, há corrupção. Porquê é que os países ricos em recursos continuam a ser pobres? Bem, começa tudo pela arquitetura institucional dos países. O excesso de recursos não é um problema. O problema é a alocação de recursos sem acautelar que todas as condições necessárias estão presentes para fazer multiplicar o efeito desse investimento em infraestrutura. Não é só estudar, porque não falta gente que estude nas universidades, nos centros de investigação, nos think tanks, etc. Não falta gente a estudar essas coisas. O que é preciso é que o decisor se baseie nesses estudos, ou seja, fundamentar a decisão baseada na evidência produzida por quem estuda. Isso é que é crítico. Sim. Imagino a realidade sem o sistema, e a realidade sem o sistema era bem pior do que a realidade com o sistema. O segredo destas coisas está na qualidade das instituições, acima de tudo. Ou seja, poderia cair numa guerra civil. Ou outra coisa equivalente. O facto de estarem atrasados não quer dizer que continuem atrasados em algumas dimensões, porque de facto a tecnologia permite ser replicada rapidamente, apesar do seu estado de desenvolvimento ser menor. Segurança física de viver em Portugal é brutal. E essa forma de estar e de ser, acho que é a nossa grande vantagem competitiva neste tipo de interações com outras geografias. E a simpatia com que as pessoas te tratam quando percebem que és português. A abertura ao diálogo, no sentido de falar de coisas que eu nunca imaginei na minha vida falar com alguém, muito menos com um árabe ou um muçulmano. E a certa altura damos-nos conta que afinal podemos conversar sobre tudo, desde que as pessoas tenham respeito pela opinião dos outros. Bem-vindos a mais um podcast para bom entendedor. Eu sou o Ricardo Ribeiro e tenho o prazer de ter comigo hoje o João Pedro Gonçalves, que é Conselheiro Económico Principal das Nações Unidas. O que é que isso é? Vamos começar por tentar perceber o que é que isso é. O que é que se faz? Bem, acima de tudo, é um economista. É um economista. Portanto, trata de assuntos económicos, esse Conselheiro Económico. Só que dentro da instituição há várias graduações. Sim. E pode-se começar como júnior, como sénior, como líder e depois principal. Portanto, isto é uma questão de graduação dentro da instituição. Mas o que é que faz um Conselheiro Económico nas Nações Unidas? Bem, depois de anos a fazer trabalho mais de bastidores em análise económica, a certa altura é-te dado o platô para interferir ou intervir em negociações mais político-diplomáticas com assuntos estritamente económicos ou financeiros daquele país. Portanto, a posição de conselheiro é para dar conselho, como o nome indica, e dar conselho sobre políticas públicas e o seu impacto em termos económicos ou em termos financeiros, ou de uma forma mais alargada para a nossa intervenção, até no âmbito social ou no âmbito ambiental, dependendo um bocadinho das temáticas que possamos estar a tratar. Portanto, tem este escopo de áreas, entrando pela perspectiva ou da análise económica, mas que não tem que se cingir estritamente a assuntos puramente económicos ou financeiros. Em que países é que precisaram desses conselhos? Quer dizer, eu penso que Portugal, por exemplo, não recorre às Nações Unidas para pedir conselhos sobre questões económicas, pois não? Ou recorre? Não recorre no sentido, devia recorrer. No sentido estrito, porque se entende que Portugal tem um nível de desenvolvimento que é capaz de resolver por si, em termos de capacitação, os seus problemas. Contudo, há sempre orientações globais, determinadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que se aplicam a todos os países, não apenas aos países em vias de desenvolvimento ou menos desenvolvidos, mas mesmo aos países desenvolvidos. A agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é uma agenda das Nações Unidas, aprovada em Assembleia Geral, e aplica-se a todos os países. Naturalmente, Portugal não precisa de ter uma capacidade ou um apoio ao desenvolvimento de capacidades, porque tem ele próprio capacidades para adotar e integrar essas orientações nas suas políticas públicas, em coordenação com os países
parceiros dentro da União Europeia, mas outros países não terão ou os recursos financeiros, ou os recursos técnicos, ou os recursos humanos, ou o quadro institucional que lhes permita por si só integrarem essas políticas no seu planeamento nacional. E, portanto, pedem apoio técnico às Nações Unidas para esse efeito, não só em termos de desenvolvimento de capacidades internas do país, mas de mobilização de recursos de doadores internacionais para financiarem esses programas de desenvolvimento. Portanto, esses países não têm pessoal Sim, qualificado, dizendo digamos, na gíria, enfim, tem um fator capital humano relativamente menos acumulado que têm os países desenvolvidos. Sim. E, portanto, não tendo quadro de pessoal com capacidade técnica de adotar essas orientações de política pública global, ou regional, ou local, para o desenvolvimento do país, recorrem às agências das Nações Unidas para terem esse suporte técnico, não apenas no desenvolvimento de capacidades nacionais, mas na concretização e implementação de projetos ou programas para alcançar esses objetivos de desenvolvimento. O conselho, a sugestão, essa parte de planeamento técnica pode ser feita pelas Nações Unidas, mas depois é preciso haver gente no terreno e essa gente tem que ter qualificações para implementar essas medidas, além de ter o financiamento. Certamente. Não é? Quando os países têm essa capacidade, a implementação dos projetos ou programas é feita pela administração do próprio país, mas há países que têm recursos financeiros e não têm as capacidades humanas para os implementar. E então pedem o apoio a agências do sistema das Nações Unidas ou outras, não tem que ser necessariamente agências do sistema, para implementarem ou ajudarem a implementar esses programas ou projetos. Vamos especificar um pouquinho. Em que países é que tu intervieste até agora? Para ver se percebemos um pouco o contexto. Não há nenhum continente no globo que eu não tenha estado, mas o primeiro país que eu estive no âmbito do sistema das Nações Unidas foi em Timor-Leste. Aí, concretamente, estamos a falar de um país que, do ponto de vista de capital humano, estava altamente deficitário, e aí as Nações Unidas não só mobilizavam recursos financeiros de doadores, ainda que o país tivesse recursos próprios provenientes das receitas petrolíferas, mas ainda assim estavam relativamente limitados no seu uso, por força da lei do Fundo Soberano, e, portanto, as Nações Unidas aportavam não apenas recursos financeiros, mas traziam quadros externos para ajudar a implementação de políticas públicas no país. Portugal enviou imensos consultores ou conselheiros ou técnicos para o terreno em áreas que Portugal tem um interesse particular, nomeadamente na área da saúde, da educação, da área da justiça e das finanças públicas, mas as Nações Unidas têm um pacote de intervenção muito mais vasto e, portanto, mobilizaram outros recursos técnicos para o terreno. Depois disso, dou-te o exemplo da Guiné Equatorial, que, no caso, não é um país considerado pobre, tendo em conta, tem muitos recursos, tendo em conta o PIB per capita proveniente da receita petrolífera. Portanto, era dos maiores do mundo, o maior da África, ou um dos maiores da África. Contudo, em termos de capital humano, era um país muito pobre. Ou seja, pessoas qualificadas para implementar políticas públicas escasseavam. E, por exemplo, eu estive a dar apoio em nome das Nações Unidas ao Programa de Assistência Financeira do FMI para o país e de facto, precisavam de apoio técnico. E, no caso, precisaram do FMI porque foi na altura que houve uma queda do preço do petróleo muito drástica, ali a seguir a 2015, e, portanto, do seu ponto de vista de tesouraria, estavam um bocadinho embaraçados. Portanto, naturalmente eles tinham recursos, mas com a queda do preço do petróleo, os recursos financeiros, ou as receitas provenientes Ficaram sem liquidez. Portanto, tinham basicamente um problema de tesouraria. E, portanto, o programa também foi um programa de 40 milhões de dólares, portanto, não estamos a falar dos 70 mil milhões que Portugal pediu. Mas, no caso, era um pequeno programa de tesouraria, mas que implicava um programa de políticas públicas no sentido de reforma do Estado, exigente, e, para esse efeito, precisaram que outras agências do sistema das Nações Unidas, na qual o FMI também faz parte, se mobilizassem para dar apoio técnico à implementação do programa acordado entre o Ministério das Finanças da Guiné Equatorial e o Fundo Monetário Internacional. Portanto, para ver que nem sempre é uma questão de mobilizar recursos financeiros, mesmo países como a Arábia Saudita, onde estou atualmente, não se consta que tenham problemas
de recursos financeiros, mas tem Com os áreas... gastos que tem, Não tem. com aquele Tem programa grande gigantesco que eles têm, tem não é? grande E capacidade construir de uma liquidez cidade e de mobilização de recursos. absurda. Ainda ontem foi anunciado a emissão de uma Green Bond pelo Fundo Soberano no valor de quase 2 bilhões de euros, porque ela foi notada em euros. Portanto, com uma premium muito baixa, portanto tem capacidade de mobilização de recursos, claro, e tem liquidez, portanto não é por aí. Mas tem, em algumas áreas, problemas de recursos humanos e, portanto, precisam de mobilizar quadros técnicos internacionais para terem a garantia que o dinheiro está a ser usado devidamente no sentido técnico do termo. Claro, depois tem questões ligadas à transparência, etc., mas até aí eles mobilizam quadros técnicos internacionais para terem a certeza que também, sob esse ponto de vista, os recursos são bem aplicados. Portanto, nem sempre estamos a falar de países pobres no sentido estrito do termo. Podemos estar a falar de países com recursos financeiros ou recursos naturais, portanto, traduzíveis em recursos financeiros, mas que têm um problema de capacitação, sob o ponto de vista do capital humano, e para o qual precisam de ter apoio internacional. O principal problema da humanidade é o capital humano? O principal problema da humanidade é capital humano, sem dúvida. E, portanto, educação, ensinar... saúde, porque isto do capital humano não é estritamente educação no sentido comum do termo, no sentido de formação escolar, é um bocadinho mais vasto que isso, e envolve outras dimensões do ser humano que não apenas a dimensão de competências ou de aprendizagens. A própria qualidade física do capital humano, portanto a saúde, a habitação, o acesso a recursos essenciais como a água ou a alimentação, são certamente também dimensões que influenciam a qualidade do capital humano. E essas são objeto de intervenção das Nações Unidas também, não é? Claramente. Através de agências especializadas. Por exemplo, no caso da minha agência, não é uma agência que intervém muito na área da agricultura. Agência? Desculpa. É o Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. Programa de Desenvolvimento. Mas há outras agências, como a FAO, que está mais vocacionada para a alimentação e para a agricultura. Há outras que estão mais ligadas à educação e à criança, como a Unicef. Outras estão mais ligadas à cultura, ao património, como a Unesco. Portanto, depois cada agência tem mais ou menos a sua especialidade e intervém dentro do âmbito que está definido no seu quadro de missão. E a questão, o problema da corrupção, não é? Como é que vocês conseguem dar a volta? Porque parece-me ser um dos problemas principais dos países subdesenvolvidos ou menos desenvolvidos, ou em desenvolvimento. Não colocaria a questão nesses termos. A corrupção é um problema humano e onde há homens, há corrupção. Tanto nos países desenvolvidos como nos países subdesenvolvidos. Pode haver uma questão de intensidade maior nesses países do que nos países desenvolvidos, ou então uma percepção maior nesses países do que nos países desenvolvidos. Eliminar a corrupção é impossível, porque teríamos que eliminar o ser humano. Portanto, o que é possível fazer é mitigar, minimizar problemas de corrupção. Portanto, os sistemas que, através de mecanismos de governance, se tentam implementar para dar mais transparência à utilização dos recursos públicos e ao processo de decisão dessa alocação, são um meio que tens para tentar minimizar o problema da corrupção, sendo certo que terá sempre esse problema contigo. Porquê é que os países ricos continuam a ser ricos em recursos continuam a ser pobres? Os países, pois. Por exemplo, falamos da Guiné Equatorial. A mim chama um pouco a atenção, não é? A Guiné Equatorial tem um rendimento per capita gigantesco, ou melhor, recursos, não é? Pelo menos para isso. Quer dizer, e no entanto continua a ser um país subdesenvolvido, não é? Onde é que eles já, e ainda por cima tiveram um problema de liquidez. Onde é que eles estão a gastar o dinheiro? Bem, começa tudo pela arquitetura institucional dos países. Não faltam países pobres, do ponto de vista de recursos naturais, que têm boa performance, do ponto de vista económico, porque a arquitetura institucional, por um lado, é adequada. Depois da arquitetura institucional, os mecanismos de transparência da utilização dos recursos, que sendo escassos, porque são economias com poucos recursos naturais, então exige-se mais transparência na utilização desses recursos.
Depois tens os fatores de produção, seja capital físico, seja capital humano, que nos países, dou-te o exemplo de Cabo Verde, que é um país paupérrimo sob o ponto de vista de recursos naturais, mas sob o ponto de vista de capital humano é um farol em África. Porquê? Porque, atempadamente, decidiram investir grande parte dos recursos públicos na capacitação de recursos humanos do país, não só nacionalmente, mas no exterior. E isso faz a diferença e em termos de rendimento per capita ou de posicionamento de nível de desenvolvimento entre a Guiné Equatorial e Cabo Verde, percebe-se que a densidade do desenvolvimento de Cabo Verde é muito maior do que a densidade de desenvolvimento da Guiné Equatorial, sendo que a Guiné Equatorial também não fez tudo mal, fez uma grande aposta em termos de infraestruturas, tem de facto das melhores infraestruturas em África, seja do ponto de vista de transporte marítimo ou aéreo ou rodoviário, é de facto, enfim, infraestruturas que dá gosto ver, mas as infraestruturas por si só, também não resolvem nada. É preciso depois criar um ambiente de atração de investimento privado para criar riqueza e criar emprego e distribuir a riqueza que se cria. Portanto, os mecanismos de atração ligados ao quadro institucional, à segurança jurídica, se calhar são mais importantes do que ter o melhor porto do Golfo da Guiné, por exemplo. Pois, eu tenho sempre como referência, porque vivi lá um ano, Singapura, que é um país que tem zero de recursos naturais, não é? Mas, no entanto, é o 7º em rendimento per capita do mundo. E sabes bem porquê? Sei, porque li a história, não é? Li a história em detalhe, mas, de facto, eles apostaram em muitas vertentes ao mesmo tempo, apostaram nas infraestruturas também tinham um porto já à partida, bastante, mas e apostaram em atrair capital externo, atrair investimentos e, portanto, isso significou liberalizar bastante a economia, quer dizer, facilitar ao máximo que as pessoas, baixos impostos, naturalmente. Sim. Portanto, Singapura é vista como um modelo a imitar para outros. Depende da perspectiva, não é? Se estamos a falar há outras questões de direitos humanos. Estamos a falar estritamente de criar condições pouquinho de promoção do crescimento económico, certamente. E desde logo o exemplo do investimento em capital humano. Olhas para os indicadores internacionais de performance de aprendizagens e Singapura salta para o topo dos rankings. Por alguma coisa significa que houve um investimento muito forte durante os últimos 50 anos para esse efeito. Outros países não fizeram tão fortemente esse efeito e, naturalmente, nessa dimensão ficam um bocadinho aquém. Mas, certamente, no que diz respeito aos indicadores que nós associamos ao doing business naquele território, certamente são um exemplo que muitas outras economias, nomeadamente nos países do Golfo, quando queres fazer análise comparativa de performance internacional, Singapura é normalmente um dos países usados para alguns setores ou para alguns problemas como exemplo, e olha-se para as métricas de performance desse país em concreto para perceber o que é preciso fazer para alcançar essas métricas, e olham para as políticas que implementaram como exemplo a seguir, certamente. E porquê é que nós implementam? Quem? Os outros países, esses países que têm poucos... Pois, a questão é que... diria que nem recursos financeiros tinham. Aquilo é uma ilha de 20 por 30 quilómetros, uma coisa ínfima. Sim, mas tinha ali uma vontade e uma liderança que trouxe isso para cima da mesa. E nem sempre, especialmente nos países com uma história muito longa, com lideranças tradicionais ou baseadas na tradição, com estruturas ou estratificações sociais mais densificadas ou mais definidas, nem sempre é fácil mobilizar nesse sentido. Ali é um pequeno país com uma liderança forte, foi fácil mobilizar. Ele aplicou a receita de uma forma paternalista e resultou. Noutros países é preciso gerar um consenso para aplicar essa receita. E esse consenso nem sempre é fácil de conseguir. E basta que haja alguns elementos de tensão e rivalidade, seja regional, seja social, no acesso a recursos, especialmente em países
ricos em recursos naturais, para a coisa não acontecer. Eu achei interessante essa comparação que fizeste entre Cabo Verde e a Guiné Equatorial, não é? Porque Cabo Verde não tem recursos, a Guiné tem. Dá a impressão que ser mais pobre ajuda um bocado, ou seja, não ter esses recursos todos acessíveis, essa riqueza fácil, digamos, ajuda um bocado as pessoas a desenvolver-se um bocado mais, porque tem que fazer pela vida e não estar a contar com os rendimentos, neste caso os recursos naturais. Sim, de certa forma, talvez, enfim, é uma discussão que nos levaria muito longe. A questão é mais não haver uma estrutura capaz de acolher aquele volume de liquidez que entra pelo país dentro e acharem que gastar em obras públicas por si só ajudaria a implementar o projeto de desenvolvimento sem acautelarem a questão do capital humano. Eu percebo que a questão institucional e política eventualmente não facilitasse ou não tivesse vontade de facilitar esse investimento em capital humano, por razões óbvias, mas a dissociação entre capital físico e capital humano e depois o marco institucional, do ponto de vista jurídico-legal e de segurança dos investimentos, para atrair investimento estrangeiro ou mesmo mobilizar recursos domésticos para investimento produtivo em setores de atividade vários, não aconteceu porque havia variáveis que não estavam presentes em cima da mesa, basicamente. Ou seja, não é o excesso de recursos não é um problema. O problema é a alocação de recursos sem acautelar que todas as condições necessárias estão presentes para fazer multiplicar o efeito desse investimento em infraestrutura. É inevitável, penso eu, pelo menos na minha cabeça, pensar em Portugal, não é? E na sua história, onde nós tivemos recursos extraordinários dos descobrimentos que nós fomos buscar, do Brasil, da África e de tantos outros sítios, e parece, agora temos da União Europeia, e a sensação, aquilo que se costuma dizer por aí é que nós não soubemos aproveitar bem esse dinheiro, não é? Nós gastamos o dinheiro e vivemos como ricos, alegremente, em vez de usá-lo para investir no país. Não sei se tu achas que isto é uma análise correta ou próxima. Isso é o problema de muitos países atualmente, não é só nosso historicamente, tem a ver com o modelo de desenvolvimento que foi escolhido na altura, baseado no consumo público e privado, em vez de ser baseado no investimento, ou seja, esses recursos que entravam por força da exploração dos recursos naturais nas colónias, seja o Brasil, seja através do comércio com a África e com a Índia, trouxeram de facto excedentes a Portugal, que em vez de serem usados em investimento público ou privado, criar capacidade de produção, foram gastos em consumo público e privado. E, portanto, naturalmente, o efeito multiplicador destas coisas a longo prazo é mais curto do que se tivesse sido em investimento público ou privado produtivo. Portanto, e hoje em dia também, de certa forma, mesmo, vai acontecendo de tempos a tempos alguma retração do investimento privado e público por razões intrínsecas ou extrínsecas e que depois, naturalmente, abrandam as performances de crescimento económico do país em causa. Portanto, é que, de facto, quer dizer, nesta história de PRR, por exemplo, nós estamos a receber uma quantidade gigantesca de dinheiro, não é? E a questão é se isto vai realmente se multiplicar no futuro ou se vai ser queimado. Eu confesso que não tenho acompanhado muito a implementação do PRR na União Europeia e em Portugal, porque, de facto, eu foco-me mais profissionalmente noutras geografias, mas acredito, considerando os critérios de utilização desses recursos, que eles serão alocados de forma a garantir o máximo de eficiência no resultado final. Agora, dizer que com 100% de certeza que todos os recursos que são alocados vão gerar o resultado esperado, isso posso dizer antecipadamente que não vai acontecer. Claro. Porque nós trabalhamos com projeções, com expectativas relativamente aos resultados e por algum motivo ou outro, durante a implementação desses programas, podem não se reunir as condições que esperávamos reunir e, portanto, o efeito não ser aquele que esperávamos obter. Em todo caso, o que é preciso é que, à partida, se gasta o dinheiro naquilo onde é, de facto, prioritário de gastar-se, no sentido de fazer multiplicar a nossa capacidade de produção. Mas a capacidade de produção por si só também não resolve o problema, porque depois, se não tivermos mercados exportadores, enfim, também
também não, temos que não decidir o que resulta é em que nada. produzimos, Portanto, não é? isto tem que ser tudo pensado de uma forma integrada, não é apenas pensar porque tenho um problema à porta de casa, quero o meu problema Pois. resolvido. Se pensares de forma mais integrada, provavelmente resulta beneficamente para o conjunto da comunidade e não apenas para um setor ou para um grupo específico. Mas isso implica de estudar mesmo muito a fundo as coisas. Implica, naturalmente, estudar. Muito a fundo as coisas. Implica estudar e não só estudar. E não pode ser uma coisa assim à pressa. Não é só estudar, porque não falta gente que estude nas universidades, nos centros de investigação, nos think tanks, etc. Não falta gente a estudar essas coisas. O que é preciso é que o decisor se baseie nesses estudos, ou seja, fundamentar a decisão baseada na evidência produzida por quem estuda. Isso é que é crítico. Certo, claro. Que estratégias financeiras é que nós podemos ter para mudar os países? Bem, estratégias, isso podemos ter uma infinidade, as combinações são Varia muito não digo infinitas, mas em função do país, mas com certeza, não? Tipicamente o que nós temos assim em termos de quadro mental, nós dividimos a tipologia de recursos em 4 grandes áreas, ou melhor, em 2 eixos, que são recursos privados, recursos públicos, recursos domésticos, recursos internacionais. E com isto faz uma combinação e tens quatro tipologias. E depois dentro dessas tipologias tens N instrumentos de política financeira, sejam públicos ou privados, sejam de relações internacionais ou de apenas relações domésticas. E depois, sempre que tens um projeto para financiar, olhando para os streams dos cash flows que eventualmente ele pode gerar, vais desenhando uma estratégia de financiamento de acordo com esse projeto em concreto. Portanto, cada projeto tem a sua estratégia de financiamento. Não se pode dizer que há uma receita que possa ser aplicada a qualquer tipo de projeto. E, portanto, é preciso primeiro saber exatamente de que é que estamos a falar, perceber quais são os segmentos de geração de criação de valor e de liquidez, para tentar perceber qual é o risco que está associado a essa operação, para depois desenhar a estratégia de financiamento de acordo com ela. Porque aqui o segredo é tentar alinhar a estrutura de financiamento com a estrutura de criação de valor, para que não haja depois, por exemplo, um problema de liquidez de curto prazo, ainda que o projeto no longo prazo possa ser criador de valor. E, portanto, é preciso ajustar a estratégia de financiamento com o investimento em si. Os países só pedem ajuda só pedem ajuda quando estão aflitos? Ou, quer dizer, porque esse problema que tu falavas no princípio de falta de capital humano é um problema relativamente permanente, não é? Não é uma coisa que apareça de repente. Sim. Os países em desenvolvimento, os países mais pobres, têm consciência da necessidade que têm desse capital humano, de melhorá-lo, e pedem ajuda. Ou é preciso eles estarem aflitos para me poder ir lá ajudar? São 2 dimensões distintas. Uma coisa é o lado da receita, que tipicamente vem de impostos, enfim, pode vir de outras fontes, mas no caso dos Estados vem da receita fiscal, a não ser que tenham recursos naturais e, portanto, haja ali impostos especiais sobre a exploração desses recursos naturais e, portanto, tens ali uma receita fiscal que não vem de uma atividade económica genérica, comum, mas, enfim, um imposto específico sobre aquele setor. E depois tens o lado da despesa. E quando estamos a falar dos países pedirem assistência financeira, estamos a falar de uma desadequação entre a estrutura da despesa e a estrutura da receita. E, portanto, há ali um déficit crónico. E esse déficit crónico vai aumentando e como é déficit significa despesa pública que vai também aumentando, acumulando e chega a certa altura que é insustentável e mais ninguém está disponível nos mercados a financiar aquela realidade. E, portanto, a assistência financeira internacional vem no sentido de ajudar o país a resolver um problema de liquidez de curto prazo, na condição de reestruturar não só a sua estrutura de receita fiscal, mas também a sua estrutura de despesa pública. A questão dos recursos humanos, ou do capital humano, ou da despesa ou investimento em capital humano está mais do lado da despesa no curto prazo, porque depois ele pode ter efeitos multiplicadores da receita no médio e longo prazo, mas no curto prazo está do lado da despesa e às vezes
Os sítios onde é mais fácil cortar a despesa é naquilo que chamamos de despesas sociais. E se incluirmos o investimento ou a despesa corrente associada a capital humano nesse âmbito dos cortes de ajustamentos por assistência financeira, naturalmente vais ter um efeito de retração dos impactos do capital humano no futuro. Mas é verdade também que, no caso do FMI, eles têm tido, pelo menos nos sítios onde eu tenho estado com eles a fazer esse tipo de intervenção, têm tido um cuidado de acautelar que a despesa pública social associada aos grupos mais vulneráveis não é cortada. Portanto, priorizam cortes na despesa pública em setores ou áreas não tão prioritárias ou que não tenham tanto impacto sobre os grupos mais vulneráveis. Pronto, há uma responsabilidade. Sim, hoje em dia sim. Sem ter responsabilidade. No passado podíamos dizer que as instituições tinham uma receita mais cega nesse ponto de vista. Hoje em dia percebe-se que já há um acautelar, pelo menos dos grupos mais vulneráveis. Algumas coisas correram mal, não é? Exatamente. Tornaram-se um bocado impopulares. Exatamente. E portanto também queres, do seu ponto de vista político, que aquela população adira ao programa. E portanto não pode ser muito hostil, especialmente para os grupos mais vulneráveis, que normalmente são um grupo expressivo da população. E, portanto, é preciso integrar na advocacia que se faz ao programa também esses grupos e, portanto, não ser muito hostil para com eles. E há algum escrutínio de quem investe, onde se investe? Da parte de quem? Da parte, por exemplo, das Nações Unidas, do FMI, local, do próprio governo? Naturalmente, dependendo do Estado em que estamos a analisar, cada Estado tem as suas regras. Há Estados mais escrutinadores, mais interventores do que as operações financeiras internacionais e dos operadores em concreto, até por razões de pouca transparência ou tentar obter benefícios dessas operações. Outros que são mais transparentes e menos interventivos e, portanto, não estão propriamente preocupados qual é a origem geográfica do investimento ou quem são em concreto os promotores desse investimento. Desde que cumpram a lei, à partida, o escrutínio é feito pelas instituições normais, ou seja, não é o poder político que a certa altura vai dizer que sim ou que não. Agora, se estamos a pensar em setores que interessam mais ao plano de desenvolvimento daquele país, naturalmente, e portanto, por via de incentivos ou exceções fiscais que os Estados possam conceder a esses operadores ou promotores privados, naturalmente aí há um critério, e esse critério tem mais a ver com o plano de desenvolvimento do país e as prioridades que o país colocou para o seu desenvolvimento, do que propriamente ser o operador A ou B em concreto, mas ser o operador do setor A ou o operador do setor B, porque lhe interessa desenvolver mais o setor A do que o setor B, portanto, alinhar os benefícios ou os incentivos fiscais para a atração de investimento estrangeiro ou privado doméstico para esses setores em concreto. Portanto, é mais por aí do que propriamente fazer um profiling do investidor de acordo com critérios subjetivos. Acho que, à partida, normalmente o que os países fazem é estabelecer critérios de atração e usar a política pública como mecanismo dessa atração. E estabelecem critérios e depois, basicamente, aplicam-nos. Quer dizer, isto... Sim. Em abstrato, numa perspectiva, enfim, racional, porque depois há outros fatores que não estão nos guidebooks. Podes dar algum exemplo? Não, quer dizer, a questão da transparência é o grande exemplo, não é? Tipo, a política até pode ser muito clara no que diz respeito às prioridades, mas depois, por algum motivo, algum interventor no processo de decisão administrativo ou político decide desviar uma parte? Não desviar no sentido de obter benefício direto para ele, mas no sentido de, enfim, fechar os olhos. O incentivo está pensado para aquele tipo de setor e a pessoa concede na mesma a outro setor que não é prioritário, por exemplo. Pois. Naturalmente perguntarás
Com contrapartida, enfim, isso depois entramos no subterrâneo destas coisas. Portanto, a ONU supõe que não faz nenhum tipo de investigação a eventuais desvios de fundos ou algo do estilo. Bem, quer dizer, como digo, a ONU em si não tem fundos em quantidade, tipo como o FMI ou o Banco Mundial, não é? Não, porque as Nações Unidas não são uma instituição financeira internacional como é o Banco Mundial ou como é o FMI. Tem no seu seio estrito alguns programas ou alguns fundos que são financiados por doadores, sejam Estados nacionais, membros das Nações Unidas ou privados, e naturalmente o uso desses fundos é altamente escrutinado. E o acesso à utilização desses fundos tem critérios. Se me dizes não há nenhum risco associado a isso, naturalmente há sempre risco. Quando há pessoas, há risco. Sim. Se me perguntas, há medidas para mitigar ou para minimizar esses riscos? Também há. Essas medidas são eficazes 100%? Não. Naturalmente há sempre espaço de progressão, de melhoria dos sistemas de governance e de transparência, de mecanismos de controlo e de monitorização. O caminho faz-se caminhando e, portanto, naturalmente, a realidade hoje é diferente da realidade que eu conheci quando há 15 anos quase comecei a colaborar com as Nações Unidas. Portanto, há um caminho que se vai fazendo porque também os critérios se vão ajustando e as pessoas também se vão tornando mais exigentes ou mais conscientes e portanto, orientam nesse sentido. Tu tens uma visão positiva deste trabalho? Do resultado, quer dizer, sim, obviamente. Não, sou intrinsecamente realista, naturalmente conheço as fragilidades do sistema, conheço as potencialidades do sistema, imagino a realidade sem o sistema e a realidade sem o sistema era bem pior do que a realidade com o sistema. O sistema tem fragilidades? Tem. São possíveis serem minimizadas? São possíveis. Portanto, há espaço de progressão. Certo. Agora, exemplos... Ou seja, não quer dizer que está tudo bem no sistema, mas também não digo que está tudo mal. Mas vale a pena continuar. Naturalmente, vale a pena o sistema, nós em Portugal não temos essa percepção, porque felizmente não precisamos desse tipo de intervenções dessas agências especializadas das Nações Unidas, mas noutras realidades uma pessoa percebe claramente a diferença de estar ou não estar. Pois, claro. Olha, podes dar exemplos de projetos em que tenhas intervido, por exemplo, no combate à pobreza? Sabes que a minha intervenção, a certa altura, é um bocadinho macro, ou seja, não estou tanto na parte da implementação de projetos ou programas, estou mais na parte de definição estratégica e programação desses projetos ou programas e em suporte aos países. Portanto, projetos concretos de terreno, de facto, nunca foi a minha área de intervenção profissional, voluntariamente, em vários contextos, mas no quadro das Nações Unidas, enquanto economista, não. Agora, se me perguntas, o teu trabalho teve impacto no terreno? Claramente, dou-te não o exemplo da Arábia Saudita, porque não é o melhor exemplo, porque são outras realidades, mas antes de estar na Arábia Saudita estava na Jordânia e enfim, tínhamos uma realidade já de si muito densa no que diz respeito aos refugiados a quando da guerra na Síria e, portanto, todo um programa de recuperação económica da Jordânia para acomodar os milhões de refugiados que tinham vindo parar à Jordânia por força das guerras nos países contíguos, como o Iraque e a Síria. E, portanto, esses programas tiveram impacto direto sobre os refugiados, em concreto, mas não só, sobre as próprias comunidades de acolhimento desses refugiados, que também tiveram que ser suportadas. E depois dá-se o caso de eclodir o conflito entre Israel e o Hamas e ter que fazer análise de impacto e desenhar programas de mitigação desses impactos, não só para a Jordânia em si, porque é um país que vive muito do turismo e naquelas circunstâncias teve uma quebra da receita turística em 15 dias de 90%. Portanto, imagina o impacto que isto tem na realidade de um país que depende do turismo.
mas não só, ou seja, porque depois o nosso escopo de intervenção, primeiro era o impacto para a Jordânia, porque nós estávamos sediados na Jordânia, o próprio escritório regional estava na Jordânia, mas depois para todo o contexto do mundo árabe, não indo de Marrocos até o Iraque, mas olhando para a realidade ali do crescente entre Iraque, Síria, Líbano, Palestina, o próprio Israel, Egito e Jordânia, e tentar perceber o que é que aquilo estava a gerar em termos de impacto económico naqueles países e que orientações é que nós podíamos dar aos governos no sentido de mitigar esse impacto na medida do possível, sendo certo que inicialmente pensava-se que o conflito duraria 3 meses a 6 meses e entretanto percebemos que durou 2 anos. Vamos ver se acabou. Sim, logo se vê. Não quero estar a alongar-me, mas enfim, certamente haverá próximos episódios. Pois, provavelmente. Se não for dentro de meses, dentro de anos. Pronto, consegues detalhar um pouquinho o que é que alguma coisa concreta que tenham feito? Olha, para dou-te um exemplo. Só para sermos concretos. Sim, não é? dou-te um exemplo. No caso da Jordânia, enfim, na minha área de intervenção concretamente, o rei da Jordânia tinha como ambição para 2030, isto tem um significado simbólico, 2030 é a data limite para a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, de acordo com a tradição, vamos dizer assim, cumprir-se-iam os 2000 anos sobre o batismo de Cristo. No Rio Jordão. Enfim, há ali uma disputa entre o West Bank e a Jordânia relativamente ao local exato onde terá sido batizado. Os jordanos entendem que é do lado de cá, os da Cisjordânia entendem que é do lado de lá. Evidentemente. O que é certo é que há vestígios de basílicas antigas do lado de cá, e até através de escavações arqueológicas. E, portanto, enfim, basicamente queria pegar naquilo como motivo âncora para criar uma zona de desenvolvimento sustentável na bacia do Rio Jordão, do lado da Jordânia. Em torno daquele ponto. E, portanto, basicamente, quando me foi entregue a missão na Jordânia, o objetivo era esse. Depois é que aquilo verteu para outras coisas por força das circunstâncias, que não é caso único. Em Santo Tomé aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu fui lá com um objetivo e depois deu-se a pandemia e o foco foi outro. Pois. E no caso concreto era não só fazer toda a análise de impacto económico, social e ambiental desse projeto, acompanhando a equipa de arquitetos e engenheiros, mas depois também fazer toda a definição da estratégia de financiamento desse projeto e mobilizar os chamados stakeholders para esse fim. E, portanto, fazer roundtables de investimento com investidores internacionais dos Estados Unidos, da Europa e da Arábia Saudita, do Kuwait e dos outros países do Golfo e naturalmente, autoridades nacionais e investidores domésticos. Infelizmente, depois de termos feito a roundtable e termos assinado os acordos, passado um mês, rebentou um problema, o conflito. Aquilo que me fica mesmo na fronteira fica em frente a Jericó, portanto, muito próximo da Cisjordânia, e todo o Vale do Jordão faz a fronteira entre Israel e o Rio faz fronteira, e portanto as instruções que nós tínhamos de segurança era para não nos aproximarmos a 5 km da fronteira, aquilo como está exatamente dentro desse raio, ficamos limitados e o projeto ficou suspenso durante algum tempo. Depois eu fui mobilizado para a Arábia Saudita e, portanto, deixei de acompanhar a situação. Mas, pelo menos chegamos até ao ponto em que conseguimos assinar os acordos de financiamento entre as entidades internacionais, públicas e privadas, o Banco de Desenvolvimento Europeu de Desenvolvimento, o Banco de Construção e Desenvolvimento, ou seja, para promover aquela zona, o Banco Mundial, ou seja, vários IFIs internacionais e MDBs e depois também investidores privados, a própria fundação, que era a figura jurídica, o SPV, para aquele projeto, tinha também uma branch nos Estados Unidos para mobilizar doações privadas. Aquilo estava orientado para se concretizar de facto no timing certo. Aplicar, não é? Agora, se concretamente vai chegar a ser em 2030, provavelmente não, mas que há a intenção de concretizar o projeto, certamente. Isso é mais importante. Sim, porque era um projeto integrado não só do ponto de vista turístico, porque de facto a ideia era criar ali uma âncora turística para atrair visitantes, mas depois também, tendo em conta as potencialidades agrícolas do Vale do Jordão, integrar isto também com a agricultura. Por curiosidade, chegaste a ir lá ao local? Sim, várias vezes.
Eu este ano eu fui lá também. Este ano? Sim, mas pelo outro lado, pela outra margem. Sim, mas eu estive lá em 2007 do outro lado e confesso que gostei mais de visitar o lado do lado da Jordânia. Okay. Percebe-se que ali há história, percebe-se que ali é um sítio antigo. Do lado de Israel. Do lado de Israel, aquilo até há muito pouco tempo estava cheio de minas, portanto, mesmo hoje em dia. Enfim, como visitei em 2007, na altura havia grandes grupos a visitar e a banharem-se e a fazerem os rituais de batismo no Jordão, mas dava-me a ideia que era uma coisa mais. Enfim, mais contemporânea, vamos dizer assim. Ok. E mais exemplos? Consegues dar mais um exemplo de um projeto engraçado que tenhas ajudado a implementar? Olha, há coisas, no caso de Santo Tomé, eu fui com um objetivo também. Basicamente há uma ilha, a Ilha de Príncipe, que quer ser, enfim, as Nações Unidas queriam usá-la como uma referência de sustentabilidade, de turismo sustentável, vamos dizer assim. E na altura fui mobilizado para lá exatamente para fazer aquilo que nós chamamos de Quadro Nacional de Financiamento Integrado para esse propósito. Eu chego em fevereiro de 2020, um bocado adoentado, achava eu que era malária, por sinal não era malária, não sabia exatamente o que era, mas enfim, e regresso no dia 29 de fevereiro e passado uma semana a pandemia foi declarada e portanto eventualmente teria sido já Covid e portanto nessa fase o que me pediram foi exatamente para desfocar dessa missão concreta para o quadro financeiro de Santo Tomé e focarmos no impacto da Covid em Santo Tomé, que também é um país que basicamente a receita vem do turismo, com o bloqueio de viagens internacionais, naturalmente o país ficou em más condições financeiras. Foi preciso negociar também um apoio, uma assistência financeira, não só do FMI, mas também do próprio governo português, na altura também de cerca de 40 milhões de dólares, para ajudar as finanças públicas do país a aguentar aquilo que era a pressão do lado da despesa por força da pandemia e com a ausência de receita fiscal por lado da receita por força da quebra das receitas turísticas. Portanto, temos situações... Isto para dizer o quê? Por vezes a nossa intervenção não está no terreno de falar exatamente com a pessoa vulnerável, mas estamos no back-office a mobilizar os recursos para que cheguem à pessoa vulnerável. Mas esse projeto inicial já não chegou a ser implementado, então? Do qual? De Santo Tomé e Príncipe? Não, o projeto seguiu o seu caminho. A questão é que aquilo que se pretendia fazer, que era desenhar um quadro integrado de financiamento público e privado para aquela geografia, ficou suspenso. Naturalmente, os projetos privados em si, porque e bem caros, por sinal, e atraem, de facto, visitantes que procuram, de facto, um produto de alto valor acrescentado, estão no terreno. A questão é mais do lado depois das capacidades públicas, no sentido da produção de serviços públicos e infraestruturas públicas, para tornar a coisa, enfim, agradável de se visitar. Sim, mas avançou depois da terminada pandemia? Sim, depois disso, porque entretanto eu fui mobilizado para Cabo Verde e Guiné-Bissau. E, portanto, outro economista tomou necessariamente o assunto, mas com um delay relativamente àquilo que estava previsto, em vez de estarmos dedicados àquilo que estivemos dedicados à pandemia. Bem, há imensas coisas... Estamos ali durante 1 ano e meio, a coisa deslizou. Como é que nós podemos fazer para atrair investimento? Quer dizer, o bocado de exemplo de Singapura, uma das coisas que eles conseguiram e se empenharam verdadeiramente foi em atrair investimento externo. Como é que estes países pobres, estou a pensar... Bem, Santo Tomé, por exemplo, mas pensando na Guiné Equatorial, ou na Guiné-Bissau, que está ao lado, suponho que não sei se foste lá, mas... Sim, também estive lá. Como é que eles podem atrair investimento externo a sério para se desenvolver como... O segredo destas coisas está na qualidade das instituições, acima de tudo. Nesses países, a grande diferença que se vê é na qualidade das instituições e na segurança jurídica do investimento. Certo. A percepção de risco dos investidores para esses países é muito elevada
e é muito elevada, não é porque o negócio ou o risco de negócio seja elevado, é porque o contexto, o risco político, o risco associado à segurança jurídica e física do investimento é muito grande. E, portanto, das duas uma, ou os Estados fazem a sua parte no sentido de garantir que essas condições de partida ou base estão reunidas, ou então é preciso que esses mesmos Estados ou as instituições financeiras internacionais suportem esses Estados dando garantias soberanas ou de outro tipo para reduzir a percepção de risco que os investidores internacionais possam ter relativamente àquela geografia. Caso contrário, eles vão pedir grandes prémios de risco nas suas operações, o que significa que os preços que vão praticar serão elevadíssimos e que tornam a coisa quase inacessível para o comum dos cidadãos. Eu não sei, eu não conheço muito, aliás, nunca lá fui, mas São Tomé, por exemplo, São Tomé e Príncipe, há riscos físicos daquilo, as instituições não funcionam. Não, riscos físicos não. O riscos físicos não. O que pode haver é riscos jurídicos. Jurídicos que tem que ver com questões ligadas à transparência, à corrupção, à própria imparcialidade do sistema judicial. Portanto, há ali questões que têm que ser acauteladas para que a percepção que o investidor faça relativamente ao risco seja reduzida. Nós vemos em Portugal que, enfim, recorrentemente se coloca a reforma da justiça em cima da mesa como sendo uma das razões para o nosso bloqueio. Que ela seja célere. Exatamente, porque havendo um conflito entre partes, se tem que recorrer ao sistema judicial para dirimir eventuais tensões de um contrato particular ou de um contrato entre particular e uma entidade pública, demorarem anos, isto traz um custo associado à decisão muito elevado e, portanto, as pessoas internalizam esse custo na sua decisão e exigem um prémio de risco muito maior, o que torna a atratividade do investimento menor. E na Guiné Equatorial, aquilo é um regime ditatorial e isso também isso tira garantias à justiça. Tentando ser rigoroso com as palavras, eu sei que o senso comum assim o classifica, constitucionalmente não é assim, enfim... O que é que a Constituição... Enfim, é um regime presidencialista... não é uma ditadura, equivalente. Não. Formalmente, constitucionalmente, não é uma ditadura. No caso português, nós tivemos uma ditadura constitucional, ou seja, a Constituição previa que nós éramos uma ditadura de partido único. No caso da Guiné Equatorial, não se prevê constitucionalmente que exista apenas um partido. Aliás, há vários partidos. Se são partidos independentes ou não, também há vários partidos. Há algumas dúvidas em alguns setores. Agora, ali o que há é uma grande concentração de poder na figura presidencial por ser um regime presidencialista. E aí é que pode haver uma confusão entre aquilo que é o regime presidencialista com poder executivo de uma ditadura, no sentido formal do termo. Mas, em todo caso, reconheço que a Guiné Equatorial tem muito caminho para fazer em termos de liberdade política e liberdade económica e liberdade cívica, ainda que, pela experiência que tem, e foram quase 5 anos a colaborar com a Guiné Equatorial e sempre com quadros políticos do país, reconheça que tem pessoas capacitadas, do seu ponto de vista de gestão política, com a ambição de fazerem melhor também. Há ali um problema de transição que não está resolvido e que será resolvido a seu trecho. Transição para? O presidente da Guiné Equatorial, infelizmente ou felizmente, não durará eternamente e, portanto, algum dia sairá. E, portanto, há uma substituição para... Sim, o presidente mas não tem limite de mandatos? Constitucionalmente, não sei, estou a perguntar. Sim, constitucionalmente teria limite de mandatos, mas o Parlamento aprovou uma suspensão desse artigo da Constituição que lhe permitiu ser eleito novamente, exatamente porque, segundo alguns círculos, se entendia que havia riscos de tensão interna decorrentes da transição. Ou seja, poderia cair numa guerra civil. Ou outra coisa equivalente. Uma coisa equivalente.
Mas, Portanto, mundo, às vezes é preferível um mal menor do que um mal maior. Mas enfim, são tensões internas que, enfim, certamente terão solução. Em África, sim, em África, sim, especialmente em países ricos em recursos naturais, porque têm sempre interesses associados à exploração de recursos naturais que são dispostos a financiar fações para criar tensões internas no país. Isso faz-me ir para Angola, não é? Que Angola também lá Sim, estiveste. Angola, sim. Angola É um caso. aliás, toda a África que tem recursos naturais, ou seja, a África subsaariana, infelizmente padece desse problema, que a instabilidade política muitas vezes é gerada por interesses associados à exploração de recursos naturais e que às vezes são interesses que não são nacionais, são interesses que vêm de fora e que instigam e que financiam há muita etc. intervenção externa, não é? Exatamente. E, portanto, o problema não está só lá. Sim. Não está só lá. E, portanto, não chega... Não bastam eles para resolver o problema, Exatamente. tem que ser de fora também, mas Exatamente. isso é sempre mesmo muito complicado. Não será fácil, não será fácil. Não vai ser fácil. Quais são as tendências que vão marcar o futuro económico e social nestes países em desenvolvimento? Enfim, um bocadinho a réplica daquilo que tem acontecido nos países ocidentais, a um passo mais rápido do que aconteceu nos países ocidentais, mas isso é a natureza das coisas. Eles já têm uma economia de aprendizagem que nós não tínhamos, não é? E portanto eles vão dar saltos de desenvolvimento que nós não demos, porque nós éramos os pioneiros e eles portanto vão replicar um bocadinho aquilo que nós fizemos. E portanto, olhando por exemplo para a questão da transição de uma sociedade baseada na agricultura, na exploração de recursos naturais, para uma sociedade de serviços, será feita mais rapidamente sem passar por aquilo que foi o nosso estágio de desenvolvimento de sociedades industriais. Portanto, no caso desses países, passarão os estádios de desenvolvimento que nós tivemos e que eles escusam de ter, porque, entretanto, a fronteira tecnológica já está mais à frente e eles podem replicar imediatamente essa fronteira tecnológica sem terem que passar por todos os estádios de desenvolvimento que nós passamos. Essa questão da fronteira tecnológica faz-me lembrar imediatamente a questão da inteligência artificial, não é? Porque um dos podcasts que eu fiz aqui há uns tempos atrás era com um colega meu que é especialista em inteligência artificial e ele dizia que aquilo que eu pensava é que a inteligência artificial, para aquelas pessoas que sabem muito daquele tema concreto em que estão a trabalhar, aquilo vai ser uma ferramenta que os vai ajudar a fazer as coisas muito mais depressa, etc. Para aqueles que estão assim a meio caminho, isso vai pô-los ao nível, digamos, daqueles que já sabem mais. Certo. Mas aqueles que estão cá em baixo vão ficar muito mais longe do que estes segundos, não é? Em África, eu não sei se eles vão ter muito acesso a esta ferramenta, se vão conseguir utilizar ou se vão ficar mesmo muito para trás. Acesso vão ter... Não será no timing que nós teremos, mas isso também já aconteceu quando das tecnologias da informação e comunicação, ou seja, nós criamos um mundo dual sob esse ponto de vista, daqueles que tinham acesso a essas tecnologias e daqueles que não tinham acesso, mesmo dentro das próprias sociedades, não estamos a falar de países, mesmo dentro da sociedade portuguesa, nós temos faixas da população que são nativos no uso dessas tecnologias e temos outras faixas da população que são completamente analfabetos e, portanto, excluídos dessa integração por via tecnológica. E no caso da inteligência artificial vai acontecer exatamente o mesmo, seja entre países, seja dentro dos países, entre segmentos sociais. Agora, que eles a certa altura vão ter acesso, agora não terão nem no timing, nem na escala, nem na intensidade que os países de ponta terão. Vão ter que esperar, eventualmente, algumas décadas para que assim seja. Isso implica um atraso de décadas. Bem, não sei quantas décadas é que tu achas que eles estão atrasados relativamente a um país, sei lá, como Portugal? Não sei se consegue medir isso em décadas. Olha, é fácil, e começava a dizer há pouco, eu quando cheguei à África em 2011 pela primeira vez, não, no caso foi em Angola em 2008, mas o tipo de telecomunicações, ou de comunicações, vamos dizer assim, que tinham, enquanto nós na altura ainda usávamos de alguma forma os telefones de rede fixa, eu quando cheguei no caso à Guiné Equatorial,
estava uma empresa cabo-verdiana a fazer a instalação de fibra óptica em todos os edifícios do governo, onde não havia uma linha telefónica. Em África, Portanto, deram um sim, salto. deram um salto para redes móveis automaticamente. Em Exatamente. África isso aconteceu imenso, porque é muito mais barato instalar uma Exatamente. antena do que estar a passar fios por todos os lados, que ainda por cima se calhar são frágeis, precisam mais... O facto de estarem atrasados não quer dizer que continuem atrasados em algumas dimensões, porque Sim. de facto a tecnologia permite ser replicada rapidamente, apesar do seu estado de desenvolvimento ser menor. Portanto, há a tecnologia que é aplicável ou usável imediatamente. Agora, se conseguem fazer o uso produtivo e inovativo dessa tecnologia, isso vai depender da qualidade do capital humano, e é aí que está o grande problema. Pois, andamos a isso. E essa questão do capital humano, tu achas que está a melhorar? As universidades de lá, as escolas, achas que isso nota-se alguma em África em geral? Naturalmente, cada país é um país, e há países que fazem mais esse esforço do que outros. Dou-te, por exemplo, um exemplo de um programa em que eu estive envolvido, do Sudão do Sul, em que as Nações Unidas, numa tentativa de elevar o nível da qualidade da investigação das universidades desse país, o que fez foi mobilizar investigadores internacionais para darem suporte científico a investigadores nacionais e, através deles, ajudar investigadores júniores que estavam em fase de doutoramento ou de mestrado em melhorar a qualidade da investigação e da produção científica que estavam a fazer e, com eles, orientá-los no sentido de internacionalizar a investigação e publicar em revistas com impacto científico. Portanto, naturalmente, isto é um pequeno exemplo, é um pequeno projeto num país, enfim, acabado de sair de uma guerra civil. Exato, dos que tem mais problemas, provavelmente, no mundo. Mas não se deixam de tentar fazer este tipo de coisas no sentido de melhorar a qualidade do capital humano desses países, para benefício até do próprio país, no sentido de criar massa crítica de análise económica para fundar decisões de política económica e de alocação de recursos com base em quadros nacionais e tentar minimizar a necessidade de trazer quadros internacionais para o país. Me preocupa um bocado, quer dizer, um aspecto que é, nós aqui na Universidade de Minho, por exemplo, mas em Portugal e em todo o mundo, há muitos estudantes africanos que vêm cá estudar Certo. com uma bolsa, né? Mas depois têm tendência a não voltar para casa, não é? Porque não voltarem para Sim, há tudo. Isso, verdade, isso é uma pena. É verdade que há aqueles que vêm numa perspectiva de tentarem uma oportunidade de cá ficarem, com ou sem qualificações, Pois. que os há, e eu, quando estava a lecionar aqui na Universidade Católica e na Universidade de Minho, tinha-os como alunos e percebi que alguns queriam era cá ficar, independentemente de concluírem a sua formação ou não, mas também tinha outros que ambicionavam voltar e ter um impacto, e de facto lá uma pessoa vê quadros que essencialmente estudaram no estrangeiro. Pois. Essencialmente, ou seja, aqueles que conseguem de facto ascender a posições com alguma relevância na administração pública ou no setor empresarial, público ou privado, maioritariamente são pessoas que tiveram uma experiência de formação na Europa ou nos Estados Unidos. O problema é que a quantidade dessas pessoas é insuficiente. Portanto, das duas, ou massificas, aumentas a oferta de vagas. O lógico era conseguir a formação local, não é? Lá. Sim, ou seja, que esses que aprendem cá ensinassem lá. Exato. E de facto também acontece isso. Pessoas que vieram estudar mestrados e doutoramentos cá em Portugal para depois lecionarem nessas universidades. Vê-se isso em Cabo Verde, vê-se isso em Angola, com uma realidade bem presente, em alguns casos em Moçambique, não tanto quanto em Angola e Cabo Verde. A questão prende-se mais com a qualidade do ensino e da investigação que se faz nessas geografias, que de facto estão muito aquém daquilo que é o padrão da qualidade da investigação que se faz nos países europeus ou nos países envolvidos em geral, por força também
enfim, da qualidade do capital humano que têm disponível e do capital físico. Quando falo de capital físico, estamos a falar não só das infraestruturas em si mesmo, mas depois os laboratórios e o acesso a base de dados e o acesso a bibliotecas, enfim, uma série de recursos que são necessários para que se possa fazer investigação com qualidade. E depois a ligação dessas universidades a redes de investigação internacionais, que também não acontecem. Portanto, este exemplo no Sudão do Sul foi uma tentativa de tirá-los do isolamento, ligá-los a redes internacionais de investigação, ligá-los a investigadores internacionais que davam suporte aos investigadores locais nas orientações de tese de alunos de doutoramento e de mestrado locais. Naturalmente, isto não é um programa global, ou seja, foi uma coisa que foi solicitada pelo governo do Sudão do Sul e pediu às Nações Unidas que desenhassem o programa, mas vê situações equivalentes, naturalmente, em países com mais recursos, com mais consciência relativamente à importância do capital humano, e nos países do Golfo, por exemplo, vês não só associações das universidades locais com universidades internacionais, vês não só enviar os cidadãos nacionais para as universidades mais reputadas de Inglaterra ou dos Estados Unidos ou da Alemanha ou da França para se qualificarem, na condição de regressarem e lecionarem e investigarem nas suas universidades nacionais, e inclusive da atração de campos de universidades prestigiadas internacionalmente para esses países. Tens um polo da Sorbonne em Abu Dhabi, tens outras universidades australianas no Dubai, ou seja, tentar trazer, tens a New York State University também em Abu Dhabi, portanto, no caso da Arábia Saudita exatamente a mesma coisa, portanto, tentar atrair experiência na área da investigação e desenvolvimento e inovação de outros países que estão na fronteira tecnológica, para com isso capacitar também recursos nacionais e depois aquele efeito de rede que pode ter noutras instituições não estritamente académicas ou de investigação, mas que vão ser utilizadores finais dessa investigação. Portanto, não sou pessimista no sentido de dizer isto está tudo mal. Pessimista também não sou. Mas também não sou otimista no sentido de está tudo bem. Como disse há pouco, o caminho está-se a fazer. Provavelmente não à velocidade que seria desejável ou ideal, ou que gostaríamos. E depois tu tem que ver também com as prioridades que cada país coloca nesse assunto e dos recursos que têm disponíveis para colocar nesse assunto. Os países do Golfo, de facto, têm uma liquidez excepcional e permitem-se colocar recursos nesse assunto. E depois, com a própria lei da militarização, ou a lei da catarização, ou a lei da sauditização, que é dar prioridade aos nacionais na ascendência a cargos de gestão de topo, existe também que eles sejam qualificados para esse efeito. Portanto, não se pode estar a exigir isso, caindo depois no risco de esses não terem as qualificações mínimas necessárias para o exercício da função. Portanto, eles, durante algum tempo, fizeram um esforço de capacitação do capital humano, internamente e no estrangeiro. Agora entendem que essas pessoas já têm as capacidades para tomar e a experiência para exercer essas funções e estão lentamente, sem grande pressão, mas a criar oportunidades para que essas instituições sejam agora lideradas por nacionais, sem excluir os internacionais, que deixarão de ser os líderes das organizações, mas estarão numa posição de aconselhamento ou de back-office relativamente a esses. Pois, são muitos os países que têm consciência da necessidade de melhorar o seu capital humano. Estou a pensar em África em concreto. Bem, na África e outros países, na Polinésia, por exemplo. Eu não quero ser desmancha prazeres, mas em consciência entendo que todos eles têm essa consciência da importância que tem a formação das pessoas, não só para as pessoas em si mesmo, mas para a comunidade como um todo. A questão tem mais que ver com a prioridade que colocam e os recursos que lhes afetam. E depois da forma como afetam esses recursos, ou como organizam
a política para chegar aos resultados. Deve fazer diferença se o próprio líder tiver formação superior ou não, não? Porque se é um guerrilheiro que nunca mal sabe ler, sim, certamente, se calhar tem menos sensibilidade para o problema. Sim, certamente, mas também tens países em que os líderes estudaram em universidades de referência na Europa enfim... E não dão prioridade a esse tema. E entendem que se calhar qualificar é criar um risco político para ele próprio. Não é? Pois. Portanto, isso depende das circunstâncias. Há casos excepcionais e há casos, enfim, tristes, porque de facto tinham todas as condições para ultrapassar essas limitações, mas preferiram, por algum motivo, ou então não tiveram essa capacidade de concretizar esses objetivos. Lições que tu tenhas aprendido com estas... Ui. Ou uma lição interessante que possas partilhar? Enfim, olhando para a realidade portuguesa e para aquilo que se vive em Portugal, quanto mais viajo por esse mundo fora, mais consciência tenho da exceção que temos em termos de qualidade de vida. Isso é uma coisa que cada vez que viajo, quando regresso... Aqui come-se muito melhor, não é? Sim, várias dimensões, naturalmente a gastronómica é uma, ainda que haja destinos onde se come muito bem também. Mas começando pelo básico, a segurança que temos, segurança física, sim, de viver em Portugal é brutal. E eu sou uma pessoa que até nem tem grande percepção de risco relativamente à segurança física, ou seja, já tive situações de grande risco puramente inconsciente, ou seja, não sou aquela pessoa que está sempre a olhar por cima do ombro a ver se pode acontecer alguma coisa. Se fosses, acho que não te metias a ir para esses sítios. Tenho consciência que arrisco bastante, inconscientemente. Mas quando regresso percebo que, de facto, nós vivemos num paraíso sobre esse ponto de vista. Depois, relativamente à qualidade social, no sentido da convivência, de facto temos uma forma de estar e de ser, e essa forma de estar e de ser acho que é a nossa grande vantagem competitiva neste tipo de interações com outras geografias. Eu entendo assim porque, de facto, não tenho dificuldade nenhuma em visitar qualquer país, por mais exótico que ele possa parecer, e é incrível encontrar nesses países, por mais exóticos que eles possam parecer e com uma posição altamente remota relativamente a Portugal, e dou dois exemplos, Azerbaijão e Uzbequistão, onde, no caso do Azerbaijão, eu tinha uma reunião com a Comissão Parlamentar de Economia e Finanças e outra com o equivalente ao nosso Tribunal de Contas, e a meio da reunião há um senhor que percebe que eu sou português e de repente começa a falar português e quer que eu fale português. Isto no Azerbaijão. No Azerbaijão. E, entretanto, na conversa pergunta-se como é que ele fala português e ele diz: estudei durante 2 anos em Coimbra. E eu, extraordinário, como é que é possível? Tinha aprendido português em 2 anos. Sem contar, assim, não, eu conheci um chinês que falava português fluentemente de Portugal e que aprendeu em 6 meses sem nunca ter visitado Portugal ou ter saído da China. Eu conheci-o em Timor e ele era a primeira vez que saía da China para uma missão diplomática. Portanto, tens estas realidades extraordinárias. Sim. Ou então no caso do Uzbequistão, em que por coincidência a minha contraparte nacional, portanto no caso era o diretor-geral do planeamento, da economia e planeamento, e dá-se o caso da pessoa ter estudado em Viana do Castelo e ter alugado uma casa ou uma professora que por acaso tinha sido minha colega na Universidade Católica, ou seja, deu aulas comigo na Universidade Católica. Assim, foi preciso vir ao Uzbequistão para saber uma coisa destas. Ou ser confrontado com e falava fluentemente português. E a simpatia com que as pessoas te tratam quando percebem que és português. Eu acho que nós devíamos isentar de impostos o Cristiano Ronaldo, porque de facto se há 1 cêntimo que nós lhe possamos
excepcionar de impostos, ele tem um efeito multiplicador sob o ponto de vista da notoriedade. Isso não tenho dúvidas. Isso eu vi É em Singapura. uma coisa espantosa. Havia em Singapura, havia uma loja de artigos esportivos, estava cheia de camisolas da seleção portuguesa. Sim, Obviamente com o 7 do Ronaldo. Sim. Mas a questão é, e esta simpatia para com os portugueses não é só porque somos portugueses, não é? Porque de facto no Uzbequistão ou no Azerbaijão terem assim grandes contactos culturais com Portugal são mínimos. Advém mesmo desta notoriedade que o Cristiano Ronaldo tem em termos internacionais e que nós, quando viajamos profissionalmente ou particularmente, claramente beneficiamos disso pela simpatia com que nos tratam, que é uma coisa extraordinária. Eu, pelo menos, não tenho razão de queixa nenhuma, em nenhuma geografia, nunca tive uma situação em que me sentisse constrangido por ser estrangeiro. E é isso que aprecio quando vou. E acho que é por sermos, no caso dos portugueses, como somos. E espero que esta marca não se perca. Claro. Não, eu espero que não. Eu penso que não se vai perder. Eu acho que se levámos-la de facto para todo lado, os nossos imigrantes levam, sim. E isso nota-se muito. Uma história de sucesso. Uma história de sucesso. Ou duas, se quiseres contar. Se é de sucesso, vale a pena contar mais. Se tiveres. Olha, começo pela primeira, que foi no caso de Timor-Leste, quando para lá fui, não existia no quadro legal. Ou melhor, existia, mas não estava implementado e, portanto, foi preciso criar capacidades para que isso acontecesse, que era a execução fiscal. Ou seja, os parlamentos, são uma autoridade de controlo na execução das contas públicas. E havia, quando eu cheguei, tinha sido aprovada uma lei de execução do orçamento, 3 meses antes, e era preciso, basicamente, criar a rotina parlamentar, seja na Comissão de Economia e Finanças, seja no plenário, criar a rotina do escrutínio das contas públicas e a apreciação dos próprios relatórios de execução orçamental que vinham do Ministério das Finanças. Portanto, essa primeira experiência em Timor-Leste foi muito interessante, porque depois de facto percebeu, ou seja, os deputados tomaram consciência do papel e de certa forma da relevância que tinha, sob o ponto de vista da transparência das contas públicas, aquela função, e empenhavam-se, e foi muito engraçado dar uma espécie de aulas particulares na Comissão de Economia e Finanças, mas com todo o entusiasmo por parte dos deputados da altura para esse efeito. Portanto, foi uma experiência muito engraçada. Naturalmente houve outras durante essa missão, mas essa, como foi a primeira, foi assim o primeiro embate, foi muito agradável. Depois, como estamos no caso macro, por exemplo, no caso de um país que foi muito engraçado, que era as Nações Unidas entendiam que ele devia ser graduado. Graduado, que nós temos vários níveis ou seja, os países são classificados por níveis de desenvolvimento, e portanto quando passam de um nível para o outro nós chamamos de graduação, ou seja, graduou para país de renda média, por exemplo. E portanto havia um país que, de acordo com os critérios, as Nações Unidas entendiam que ele devia graduar, o país entendia, ou seja, estava consciente que devia graduar, mas não queria. Não, estava a passar por condições circunstanciais mais difíceis e entendia que, pelo menos, devia graduar só passado 2 anos. Se graduar, perde alguns... No caso, estamos a falar alguns apoios, não é? Sim, no caso estamos a falar de coisas ao nível básico. Estamos a falar de tickets para irem à Assembleia Geral das Nações Unidas no outono, portanto, e eventualmente... o pagamento da representação diplomática nas Nações Unidas desse país. Portanto, não estamos a falar propriamente de grandes coisas, mas é verdade que há um pouco a mentalidade em alguns círculos destes países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos, que é a mentalidade de se tiverem a percepção que somos miseráveis, os doadores vêm. Pois. Portanto, aquela dependência miserabilismo dos financiamentos externos. E, portanto, apesar do país não precisar de nada, até porque não tinha financiamentos externos, ou seja, era um país autónomo, sob o ponto de vista financeiro,
mas entendia que aquilo não era o momento oportuno e, portanto, preferia que fosse dali a 1 ano ou 2, mas contra a vontade do próprio Ministério da Economia e do Ministério das Finanças. Portanto, havia, enfim, na elite política e diplomática esse entendimento, mas os líderes das pastas das finanças e da economia entendiam que não, que tinha que graduar mesmo e queriam que graduasse o mais rapidamente possível. E, entretanto, eles pediram às Nações Unidas para enviarem um especialista, e as Nações Unidas enviaram-me a mim para fazer o relatório da avaliação da posição do país sobre os indicadores que definem a passagem ou não na graduação, mas também tivemos lugar a um certo diálogo com as partes interessadas, ou seja, com diferentes protagonistas da decisão, para perceber um bocadinho onde é que estava a sensibilidade. E na altura, eu, para fazer esse relatório, precisava ter dados fornecidos por fontes oficiais. Portanto, eu aterrei, o Escritório das Nações Unidas manda cartas oficiais a pedir dados estatísticos do país, porque era sobre esses que nós podíamos fazer a análise. E, portanto, eu tinha cerca de 3 meses para produzir o relatório, para ser submetido em dezembro na Assembleia Geral. E, portanto, eu tinha uma deadline de submissão ao Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas ali por final de novembro. Portanto, tinha definido para mim próprio que tinha uma deadline ali no 30 de outubro. E, portanto, eu precisava dos dados para fazer o relatório e submeter, para depois ter tempo de feedbacks e, enfim, corrigir alguma coisa. Entretanto, na minha deadline pessoal, eu tinha recebido 0 de dados. E insistia informalmente com este, com aquele, com a minha representante no país, enfim, estamos à espera, enfim, toda a gente dizia que estava à espera. Até que, na altura, o Banco Mundial estava a desenvolver um modelo de equilíbrio geral computável para o país, e estando eu no país, e sabendo eles que eu estava no país, convidaram-me para estar numa round table para analisar o modelo que eles estavam a propor, e a certa altura, nas apresentações, há um senhor que se apresenta como diretor de estatísticas do Banco Central. E eu, ok, alguém que pode ser útil para os meus propósitos. No coffee break, o senhor aproxima-se de mim por ser português e, enfim, tendo algum interesse em remeter uns familiares para estudar em alguma universidade em Portugal e, portanto, basicamente queria saber informações de como proceder, a que instituições abordar ou qual a cidade mais indicada, considerando as prioridades deles, etc. Enfim, basicamente saber informações. E na altura disse, olha, hoje estamos com pouco tempo, mas podemos combinar um café e conversamos com mais detalhes sobre o assunto. E, portanto, no dia seguinte combinamos um café e lá conversamos, mas, portanto, dei-lhe todas as informações que o senhor pediu, nomeadamente sobre a Universidade minha aqui em Braga e outras universidades no país, tendo em conta as áreas de estudo que ele tinha interesse para os miúdos da família dele. E a certa altura eu digo-lhe do meu problema. Olha, eu também precisava da sua ajuda, porque percebi que é o diretor de estatísticas do Banco Central. No caso daquele país, ele como está integrado num Banco Central regional, ou seja, é quase como o sistema europeu de bancos centrais, portanto as estatísticas são da responsabilidade do Banco Central regional, portanto tem garantia de qualidade relativamente às estatísticas, e ele era o mero representante desse Banco Central no país, portanto tinha acesso às estatísticas que eu precisava, basicamente. E, entretanto, ele disse-me, não te preocupes, na próxima segunda-feira eu trago-te uma pen com as estatísticas. E eu olhava para a base de dados da DESA, que é o Departamento de Assuntos Económicos e Sociais das Nações Unidas, e para aquele país ela estava desatualizada nos últimos 10 anos, ou seja, não tinha dados nos últimos 10 anos. E o senhor traz-me uma pen com todos os dados que eu precisava e mais do que aquilo que eu precisava dos últimos 20. Eu faço o meu relatório, antes de submeter para Nova Iorque, submeto para o Ministro da Economia, que fica surpreendido quando vê o relatório a perguntar de onde é que tinha vindo aquilo e quem é que tinha feito aquilo. E manda-me chamar. E diz,
como é que conseguiste isto? Expliquei exatamente isto. Ou seja, encontrei-me com esta pessoa casualmente, pedi-lhe, ele deu-me. Há duas coisas aqui que quero destacar. Primeiro, conseguir dados neste país. E tu conseguiste. Segundo, normalmente o pessoal, quer do Banco Mundial, quer das Nações Unidas, quando vem em visita em missão oficial e não nos dão aquilo que lhes é pedido, basicamente eles escrevem no relatório, impossível a fazer porque não há dados. E está feito o trabalho. E tu não desististe. Assim, pois, deu-se a casualidade de conseguir, podia não ter conseguido de facto. Entretanto, é meu amigo pessoal. Esse ministro é meu amigo pessoal hoje, sou padrinho da filha. Ele neste momento está no Banco de Desenvolvimento Africano como diretor e foi representante do banco em Moçambique. Portanto, mantemos uma relação pessoal muito boa, uma pessoa intelectualmente honesto e, do seu ponto de vista até de gestão de política pública, muito honesto. Enfim, tem um perfil extraordinário. Isto para dizer o quê? A partir daí, sempre que esse ministro precisasse de assistência técnica das Nações Unidas, exigia que fosse eu. Porque sabia que, se fosse eu, conseguias. Ele conseguia ter o relatório que ele precisava. Porque se fosse outro qualquer, provavelmente, por razões objetivas... Mas é muito estranho que o governo não consiga ter esses dados, existindo esses dados. Não, mas o mais engraçado é que eu faço, ou seja, ele naturalmente aprovou o relatório da parte do governo, eu remeto para Nova Iorque e em Nova Iorque mandam um e-mail à representante a perguntar qual era a origem dos dados. Porque não tinham na base de dados nada sobre aquele país e a representante manda-me um e-mail para mim e eu lá respondo, são dados do Banco Central oficiais, portanto eles com isso atualizaram a base de dados do país. Tive a curiosidade depois, entretanto eu já não trabalho com esse país desde 2020 e tive a curiosidade de aqui há uns tempos ver qual era o estado da arte no que diz respeito ao reporte de estatísticas desse país. Parou. Desde 2020 parou. E, portanto, voltou a não reportar, apesar de todas... Lá está. Eu sei que havia um programa muito intenso do Banco Mundial, por exemplo, para a capacitação do Instituto Nacional de Estatísticas desse país, mas, enfim, às vezes as coisas não acontecem como nós planeamos, porque, do outro lado, ou nós analisamos mal a realidade, em termos de recursos que estão disponíveis do outro lado, ou então, do outro lado, não há o interesse, ou não colocam a prioridade, enfim. Há vários fatores para depois explicar porque é que as coisas não acontecem como nós gostaríamos ou prevíamos que fosse acontecer. Momentos de frustração, também tiveste? Isso é o... Como se costuma dizer, isso é o cotidiano, não é? Cotidiano? Exatamente, porque nós projetamos, idealizamos... mas depois acaba por acontecer aquém daquilo que nós projetamos e idealizamos. Portanto, mas em todo caso, nós para projetar temos que ser otimistas. Na implementação temos que ser realistas e, portanto, há circunstâncias que não estão sob o nosso controle e, não estando sob o nosso controle, nós implementamos na medida dos graus de liberdade que temos de implementação, porque não controlamos todo o processo. Portanto, frustrações há naturalmente, sempre e quando não acontece de acordo com aquilo que nós idealizamos. Pronto, há muitas, não há um exemplo que tu queiras dar? Assim, alguma coisa que tenha sido particularmente dura? Sei lá, dura assim, de sofrimento, nunca tive essa experiência. Estou a falar em frustrações no sentido de uma pessoa idealizar um resultado e esse resultado ficar aquém das nossas expectativas, ainda que do lado lá fiquem muito satisfeitos. Ainda que do lado do país, que é receptor da assistência, ficam muito contentes e muito satisfeitos. Mas, na minha perspectiva, se tivesse mais isto, mais aquilo, se tivesse mais aquele dado ou mais aquela pessoa para me dar apoio ou acesso àquela informação, provavelmente a coisa seria mais interessante, na minha perspectiva. Pois. Mas, como dizem as pessoas que estão mais orientadas para o cliente, se o cliente está satisfeito, eu estou satisfeito. Não é o meu caso. O cliente até pode estar satisfeito e eu não ter ficado satisfeito com a prestação que podíamos ter oferecido, mas com variáveis que nós não controlamos necessariamente. Portanto, idealizamos na pressuposto de conseguirmos controlar todas as variáveis, mas a realidade impõe-se e há variáveis que tu controlas e consegues, portanto, optimizar, outras não controlas e, portanto, tens ali um constrangimento e tens que assumi-lo.
Uhum. E erros frequentes em políticas económicas e sociais que tu viste por aí? Isso há de tudo, meu Deus do céu. Isso há de tudo. Começando logo pela análise, ou seja, quando faz o diagnóstico do problema, falha de dados disponíveis, começa logo por aí, portanto, às vezes vais por quase um exercício de especulação. Ou então, ainda que possas ter dados, nem sempre tens as ferramentas de análise disponíveis para fazer a análise que poderias fazer com aqueles dados. Eu dou-te, por exemplo, um exemplo. Porque depois nós não trabalhamos isoladamente, ou seja, por vezes trabalhamos em interação com outras agências das Nações Unidas. Às vezes as delimitações de missões não estão muito claras e há sobreposições de campos e às vezes alguma tensão, alguma concorrência, alguma falta de colaboração. Enfim, há tudo. Portanto, as ferramentas disponíveis são outro caso, mas imaginando mesmo que o diagnóstico esteja muito bem feito, depois a definição de objetivos e calibrar esses objetivos, negociá-los com as autoridades nacionais, às vezes temos que ceder nos objetivos que querem definir. Às vezes colocam objetivos muito ambiciosos e nós sabemos antemão que aquilo é inviável naquele timing ou naquele espaço-tempo, mas eles insistem, ok, vamos pôr o objetivo e depois o que vai acontecer é que quando fizerem a implementação vão ficar aquém dos objetivos, mas nós assumimos isso e eles é que vão ficar frustrados porque não atingiram aquilo que achavam que podiam atingir, não tendo consciência da impossibilidade de alcançar esse objetivo. Depois, ainda na fase de implementação, tipicamente a questão não só dos recursos humanos, mas do alinhamento dos distintos intervenientes e recursos para que o objetivo seja alcançado, é muito comum. Tu defines targets, defines recursos, defines pessoas, defines tarefas, defines uma série de coisas, mas depois a coordenação daquilo falha. O mecanismo de governance ou de coordenação nem sempre está bem desenhado. Depois os próprios sistemas de aprendizagem, com a experiência, os sistemas de monitorização e de revisão, também, enfim, com algumas dificuldades, mas a ideia é aprender com isto tudo e ir tentando melhorar os processos para que numa próxima experiência a coisa seja ultrapassada, mas que há de facto muito ainda para melhorar em diferentes fases da programação de políticas públicas, implementação de políticas públicas ou de avaliação de políticas públicas, isso certamente. Uma última pergunta, uma reflexão pessoal, que país é que mais te marcou? Tu tiveste muito já se viu aqui para esta conversa, e mesmo muito variados. Sim, olha, um país que me marcou positivamente, até pelas circunstâncias que vivemos atualmente, não propriamente um país, mas uma região, porque aquilo, enfim, a diferença de um para o outro é quase nenhuma. Eu estou-me a referir concretamente aos Emirados Árabes Unidos e à Arábia Saudita. No contexto em que circulei, e, portanto, tanto circulava com pessoas com grande formação académica e com grandes níveis culturais e experiência de viajar e de conhecer outras realidades, como com pessoas locais, sem grande conhecimento de outras realidades para lá daquela. E estou a falar concretamente dos Emirados Árabes Unidos e da Arábia Saudita, e o que me impressionou, até para desmontar às vezes até um certo preconceito que se possa ter ocidentalmente, a abertura ao diálogo, no sentido de falar de coisas que eu nunca imaginei na minha vida falar com alguém, muito menos com um árabe ou um muçulmano, no caso. Falar de teologia islâmica versus teologia cristã. Não. Mas com pessoas que, primeiro, não era eu que suscitava o tópico,
mas também não me negava a ele, ou seja, a pessoa quer falar sobre isto, perguntar-me o que é que eu acho disto, o que é que eu acho daquilo, eu dizia-lhe, na minha perspectiva, e tentar encontrar os pontos comuns da teologia islâmica e da teologia cristã e os pontos dissonantes. E porquê? E então, a certa altura, estou-me a lembrar concretamente de uma conversa com um miúdo, que ele, bem mais novo que eu, andará na casa dos 20 e qualquer coisa anos, tinha estudado nos Estados Unidos, tinha estudado em Inglaterra, e depois voltou e esteve comigo no governo de Abu Dhabi. Eu era uma espécie de mentor, porque ele tinha chegado recentemente de Inglaterra, de fazer o mestrado, e portanto estava a ser integrado num think tank de análise económica para suporte às decisões do governo de Abu Dhabi, portanto um miúdo com grande experiência do Ocidente, mas com uma formação religiosa muito forte, ou seja, muçulmana, mas muito aberta, ou seja, uma pessoa muito dialogante e muito curioso de saber, e como tinha vivido nos Estados Unidos e em Inglaterra, sabendo-me a mim, como português, queria saber como é que nós víamos esses assuntos que às vezes são dissonantes entre o mundo árabe ou muçulmano e o mundo cristão ou ocidental. E foi das conversas mais interessantes que eu tive durante estes anos todos com alguém local, ou seja, fora do contexto profissional, falar da ontologia islâmica e ontologia cristã, a questão da trindade e a questão de Deus do uno e do múltiplo, ou seja, coisas que não tinha qualquer expectativa de alguma vez ter uma conversa sobre isso, muito menos naquele contexto que às vezes as pessoas entendem preconceituosamente que são contextos hostis aos cristãos ou o que seja, aos ocidentais em geral. Pelo contrário, pessoas super curiosas de saber como é que nós pensamos, quais são as nossas categorias de máximos, seja sob o ponto de vista ético, seja sob o ponto de vista ontológico, seja sob o ponto de vista estético, até sobre estética islâmica, comparar a estética islâmica com a estética gótica, coisas que eu hoje olho para trás assim, isto foi uma conversa surreal. Ou seja, em Portugal, ou uma pessoa está num contexto em que essas coisas se propiciam e uma pessoa fala naturalmente sobre esses assuntos, mas num contexto de trabalho naturalmente um contexto de trabalho multicultural, muito religioso, pessoas de diferentes nacionalidades e religiões e culturas, etc., à partida uma pessoa acha que este tipo de conversas são mais propensas ou são mais prováveis, mas o que é certo é que a mentalidade ou uma certa cautela faz-nos com que evitemos esse tipo de temáticas para evitar choques culturais, choques religiosos, choques... e a certa altura damos-nos conta que afinal podemos conversar sobre tudo, desde que as pessoas tenham respeito pela opinião dos outros. E foi muito agradável ter essa experiência, e é uma pessoa que ainda hoje guardo contacto e mantemos contacto e falamos várias vezes exatamente dessas coisas mais esotéricas do que propriamente falar de análise económica ou de políticas públicas ou de análise financeira. João Pedro, vamos ficar por aqui, está bem? Muitíssimo obrigado por teres vindo para esta conversa fantástica. Até à próxima.